Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar finalmente sobre o livro The Chase, spin-off da série Amores Improváveis. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Finalmente li esse livro, que é spin-off da série Amores Improváveis. Eu reli a série todinha para poder ler esses spin-offs, Se eu não me engano são 3 livros, esse mais 2. E aí, como eu não lembrava de nada, já tava com o tempo que eu tinha lido a série Amores Improváveis, eu decidi reler para poder começar a ler os spin-offs. Na verdade, foi só uma desculpa que eu coloquei ali, porque eu tava com vontade de reler os livros e queria ter uma desculpa ali pra dizer, eu vou reler esses livros aqui e não ler os livros que estão encalhados na estante, como esse daqui que ficou encalhado por um bom tempo. Bom, reli a série, mesmo assim não tive tempo, não consegui ler ele ano passado, E aí esse ano eu coloquei ele nas metas literárias do ano, pra ver se finalmente essa leitura saía. Também, pra ser bem sincero, eu não tava mais tão ansiosa pra ler os spin-offs, até porque já saiu o 5º livro, se eu não me engano, que é um spin-off realmente de Amores Improváveis, que é um livro com os epílogos, dos 4 livros ali, como é que eles estão depois do final feliz, que é o Legado, se eu não me engano o nome. Esse sim, eu tô bem ansiosa pra ler, pra ver como os personagens da série Amores Improváveis estão, Mas esses aqui eu tava bem sem vontade, tanto que os outros livros já entraram na promoção, estão no preço bem baratinho e eu ainda não comprei. Pensei, vou logo ler esse, desencalhar esse livro que tá encalhadíssimo aqui na estante e ver se realmente compensa comprar os outros livros. Bom, a realidade aqui, eu nem sei se eu vou comprar os outros livros depois de ler esse daqui. Fiquei um pouco assim desanimada, porque o livro não foi tudo isso que eu esperava, não foi tão bom quanto Amores Improváveis, quanto os 4 livros, que eu tanto amo. Ainda tô indecisa, talvez eu compre, talvez eu não compre, ainda vou ver isso. Mas vamos falar desse livro aqui, Em The Chase, a gente vai acompanhar a história de Summer e Fitz. Summer, eu não sei se vocês lembram, se vocês já leram os livros de Amores Improváveis, já leram o jogo, vocês vão recordar dela, ou não, porque eu também não me recordei, só vim lembrar depois que eu reli. A Summer é a irmã do Jim, sim, meu crush literário, porque eu adoro o Jim, meu livro favorito é o dele. E no livro do Jim, ela aparece porque ela vai visitar ele, acontece que ela coloca fogo na casa de fraternidade onde ela mora na faculdade, e ela acaba sendo expulsa dessa faculdade, então ela vai passar uns dias com o Jim e com a Ali, que o Jim já tá lá com a Ali, já estão namorando. E aí ela conhece o Fitz, então quando ela bate o olho no Fitz, ela diz, eu quero ele pra mim. Só que o Fitz não tá nem aí pra ela, não dá a mínima pra ela, deixa bem claro que não tá interessado nela. E aí, nesse livro, a gente vai acompanhar ela tentando conquistar o Fitz, Bom, ela foi expulsa da faculdade, como eu já falei pra você, a gente vê isso lá no livro do Jim, E nesse livro, ela é transferida para Brian, a faculdade onde o Jim estudou, onde o Jim se formou. Ela consegue ser transferida pra Brian graças ao pai dela, que é muito rico, milionário e muito influente, e dá aquele jeitinho, pra ela ser transferida pra lá sem escândalos. Só que quando ela chega na Brian, ela pensa que vai ser aceita na casa da fraternidade e ela não é aceita. Agora ela está sem ter onde morar, então ela dá um telefonema pro Jim e pede a ele para arranjar um lugar para ela, E o Jim disse que vai dar um jeito. Antes disso, ele convida ela para ir para uma festa, de Réveillon, com ele e a Ali. Então ela resolve ir para essa festa, já que ela não tinha onde ficar mesmo. E aí nessa festa, ela encontra lá o Fitz, o Hunter e o Hollis. Acho que eu tô falando os nomes corretos, provavelmente não, vocês já sabem disso, eu nunca acerto esses nomes. E também reencontra a Hannah e o Geralt, que aparecem por lá. Bom, acontece que o lugar que o Jim arruma pra ela morar é a casa do Fitz, do Hunter e do Hollis, que é exatamente a casa antiga onde ele morava com o Geralt, com o Logan e com o Tucker. Só que ela ainda não sabe disso. E aí na festa ela começa a ficar próxima do Fitz, chama ele pra dançar, dá a entender que tá afim dele e o Fitz fugindo dela o tempo todo. Quando o Geralt e a Hannah chegam, ele nota que tem um clima ali entre eles e chama o Fitz pra conversar. E aí ele fala pro Fitz, olha, eu sei que tá rolando ali um clima entre vocês, mas avisa pro Jim antes, porque é um acordo que eles têm entre os jogadores de rock, que se for namorar algum parente de outro jogador, avisar ele antes. E aí o Fitz deixa bem claro, começa a desconversar, tanto para convencer a ele, como para convencer o Geralt que ele não tá afim da Summer. Na verdade, ele tá afim da Summer, mas ele quer deixar bem claro que não tá e começa a enumerar todos os defeitos que ele vê na Summer. Diz que ela é fútil, que ela é só uma garota de fraternidade, que não tem nada na cabeça, que é superficial, que é mimada, riquinha, coloca muitos defeitos na Summer. E adivinha quem tá ouvindo tudo isso?
Isso mesmo, a Summer ouve tudo. Aí o Geralt dá o conselho pra ele, olha, deixa rolar, vê o que vai acontecer, não julga assim. E ele decide aceitar o conselho do Geralt. Ele pensa, não, já quando eu voltar pra mesa, eu já vou beijar a Summer na virada, né, no beijo da virada de ano. Só que quando ele chega na mesa, ele não encontra mais a Summer. E na hora da contagem regressiva, ele vê a Summer beijando o Hunter. Ou seja, a Summer agora está numa enrascada. Por quê? Ela vai morar com o cara que ela beijou e que tá afim dela, e também com o cara que magoou ela e que ela tá odiando. Mas vamos ver como é que ela resolve isso. Bom, agora eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei do livro. A primeira coisa que eu gostei do livro foi rever a Hannah e o Geralt e o Jim e a Ali. Óbvio que eu sempre amo os spin-offs por causa disso, né? Que a gente revê aqueles personagens que a gente tanto ama dos outros livros, né? Da série principal. A segunda coisa que eu amei foi a protagonista, a Summer. Ela é uma mocinha forte, ela tem muitos problemas, mas ela tá tentando lidar com esses problemas. Aqui nesse livro a gente conhece melhor da Summer, porque realmente no livro do Jim a gente acha que ela é uma menina assim meio maluquinha, que não liga pra nada, mas na verdade não é esse o problema. Ela tem TDAH, acho que é assim o nome, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acho que é assim, vou deixar o nome aqui, caso eu esteja falando errado, né? Esse problema afeta muito a vida dela, ela não consegue se concentrar nos estudos, ela tira notas baixas e ela se sente burra, ela tem problemas de autoestima, apesar de toda a ajuda que os pais dela dão. Outra coisa que eu gostei no livro foi o cão e gato, porque é tipo um enemies to lover. Eles brigam muito, a Summer passa a odiar o Fitz, e o Fitz no começo não gosta dela, né? Então tem muitas briguinhas. Eu considerei um cão e gato, eu não sei se ele é considerado um cão e gato, mas pra mim foi um cão e gato, né? Eu achei que teve muitas brigas, muitos desentendimentos, e eles batem de frente um com o outro o tempo todo. Eu gosto de romance cão e gato, então esse detalhe do romance eu gostei. E agora vamos pro que eu não gostei do livro. E pra ser bem sincero, tem mais coisas que eu não gostei do que eu gostei. O Fitz me incomodou bastante, porque ele julga a Summer pela aparência, sem nem conhecer ela, então eu já detestei aí. Outra coisa é que o relacionamento ali entre eles é bem conturbado. Ele confunde a cabeça da Summer o tempo todo. Passei muita raiva com o Fitz. Eu vim gostar dele nos 45 minutos do segundo tempo. No finalzinho do livro foi que realmente o romance engatou e ele se tornou um mocinho fofo, carinhoso, romântico. Mas antes disso, ele só dava patada na Summer. Depois de muito cão e gato, muitas brigas, muitas reviravoltas, eles finalmente fazem as pazes. E aí, quando eles fazem as pazes, eles se tornam ali amigos. Mas a gente vê que tem um clima entre eles, todo mundo percebe que tem ali um clima, que tá rolando alguma coisa. Mas ele disse que não vai dar o primeiro passo nesse relacionamento, porque ele não sabe se ela realmente tá afim dele. Então a pessoa julga a garota, mas quer que ela dê o primeiro passo. Pra vocês terem noção, que me incomodou bastante isso. Como assim ele falou muito mal dela, eles acabam ali fazendo as pazes, se tornando amigos, e ele não tem coragem de dizer o que tá sentindo por ela. Ele tá esperando o quê? Que ela vá dizer pra ele, depois de ter ouvido tudo que ele falou dela, né? Complicado, né? Enrola e ele continua não reagindo, ele continua não dando o primeiro passo e fica confundindo a cabeça da Summer, né? Todo tempo ele dá a entender ali que quer ela, mas quando chega na hora ele desiste, ele acaba fugindo dela. E nesse meio, nesse rolo todo, tá o Hunter, que realmente gosta da Summer e que realmente quer ficar com ela. E a Summer fica confusa, ela não sabe se aceita ficar com o Hunter ou se luta pelo Fitz. Como o Fitz fica dando a entender que quer ela, fica confundindo a cabeça dela, ela não sabe que decisão tomar. Quando ela finalmente se decide por o Hunter, o Fitz vai lá e bagunça a cabeça dela novamente. Aí ele diz, eu não gosto da Summer porque ela faz joguinhos. Gente, ele tá fazendo joguinho com ela o tempo todo e fica dizendo que é ela que faz joguinhos. Me incomodou bastante também isso. Pois é, ele espera que a Summer dê o primeiro passo. Ele não dá o primeiro passo pra ficar com ela. Pede pra ela não ficar com o Hunter, mas não decide ficar com ela. A Summer vai lá e dá um passo, assim, gigantesco. Assim, um passo enorme. E aí, depois desse passo, ela cobra pra eles dois conversarem. Vamos conversar depois e tal. Ele promete que vão conversar depois. E o que é que ele faz depois disso? Ele foge dela. Sim, gente, ele foge dela. Foi raiva, foi muita raiva que eu passei. Tinha hora que eu pensava, Summer, pelo amor de Deus, fica com o Hunter e manda o Fitz ir pastar, porque, sério, não dá mais pra defender o Fitz, não tinha como defender mais, não tinha mais como eu torcer por eles dois. Pois é, e depois de tudo isso, vocês devem pensar, não tem como mais o Fitz ser idiota e errar mais ainda. Pois tem, porque ele faz tudo isso, mas ainda quem dá o passo pra que finalmente aconteça o relacionamento é a Summer novamente. O Fitz não faz nada, gente.
Nada. Ah, mas não tem problema ela ir atrás, ela mostrar o que ela quer. Não, não tem problema. Sou totalmente a favor disso, né? A pessoa tem que deixar bem claro o que ela quer. O problema é que ela deixava claro o que ela queria, mas o Fitz não deixava. Ela tinha que ir atrás do Fitz e o Fitz não tinha coragem de dizer o que sentia, não tinha coragem de dizer que queria ficar com ela. Era essa a questão. A questão era a forma como o Fitz tratava a Summer. Eu acho que a Summer não merecia ter sido tratada dessa forma e ela merecia alguém muito melhor, alguém que tivesse realmente coragem de assumir o que sentia por ela e de dizer pra todo mundo que queria ela, que queria namorar com ela, e não alguém que não tinha coragem de dizer o que sentia e ainda julgar ela, gente. Ah, não, sério. Fiquei com muita raiva dele. O livro todinho foi isso, eu passando raiva, mais raiva do Fitz. Quem salvou o livro aqui foi a protagonista, né, a Summer. Eu gostei dela. Uma coisa que eu não gostei também, que dessa vez não é culpa dos personagens, no caso foi a autora que não fez isso, foi a autora ter trazido a personagem com um problema tão sério e ter colocado ela ali sem um tratamento. Porque tem um momento aqui no livro que ela diz, eu não me trato, eu não faço tratamento porque eu não me dou bem com os remédios. Não acho que isso seja o correto, né, tinha que ter trazido a personagem fazendo tratamento, tomando medicamento, fazendo terapia, o que fosse necessário para que ela tivesse uma qualidade de vida melhor e não ter colocado ela ali sofrendo, sem conseguir lidar com o transtorno e sem nenhuma ajuda. E aí é isso. Como eu passei muita raiva, eu fiquei pensando em não ler os outros livros. Como eu falei no início, eu não sei se eu vou dar continuidade aos spin-offs, né, que acho que ainda tem 2, ou se eu paro por aqui, se eu encerro, porque o livro não foi lá essas coisas, não é aquele livro chato que você não consegue ler, que a leitura vai ser cansativa. Não, a leitura é ótima, a escrita da autora é muito boa, a Ellie Kennedy é maravilhosa, mas por as raivas que eu passei com o Fitz, eu fiquei pensando que talvez eu vá passar raiva também nos próximos livros. E aí eu não sei se vale a pena, né, porque tem tantos livros que eu quero ler, tem tantos livros na minha lista, e aí eu já passei tanta raiva com esse pra insistir em outros que talvez eu passe raiva também, né, não sei se eu vou fazer isso. Bom, e era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou dele, se você não passou raiva, porque, sério, eu passei muita raiva. Quase abandono o livro. Só assim, como eu falei, não porque o livro é ruim, mas porque eu não gostava do personagem, né, do protagonista. Compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal se não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.